Boa noite, pessoal. Eu sou Márcio Rosário e a gente vai estar conversando sobre distribuindo conteúdo audiovisual. Qual a importância disso, né? Basicamente, a distribuição do conteúdo audiovisual é uma das etapas mais estratégicas da cadeia do cinema e do audiovisual, porque, na verdade, é ela que acaba conectando, né, o nosso trabalho ao, ao público. E muitas vezes as pessoas acabam pensando nessa estratégia depois que o filme, ou que o curta, ou que o média, ou o conteúdo está pronto. E aí o processo é um pouco mais doloroso, se é que a gente pode falar dessa maneira. E a ideia é, desse nosso bate-papo, das nossas próximas 6 aulas, vai ser exatamente para colocar, né, um GPS, né, para a gente seguir numa rota bem interessante desse processo. O objetivo é que as pessoas possam, mesmo online, ter experiências com os seus projetos, as suas, fazer o pitching, e a gente vai desenvolver a técnica de melhor escolha para a estratégia de distribuição do seu material. Basicamente é isso. Eu, normalmente, quando faço esse tipo de workshop, dessa masterclass, normalmente a gente faz bastante exercícios, e eu sempre peço um pouquinho de lição de casa, e isso vai acontecer também nesses 6 encontros que teremos. Então, para você que tem algum projeto, que está com vontade de seguir em frente, como distribuir o seu material, basicamente, a gente vai, durante esses 6 encontros, a gente vai conseguir testar a capacidade, a potencialidade e tirar várias dúvidas durante os nossos encontros. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite da ABC, que é uma escola muito renomada e com profissionais fantásticos que eu admiro muito. Então, para mim é uma honra, entendeu, poder estar conversando com alunos e parceiros da ABC. E, se tiver, ou, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, Lohan, deixe à vontade, abre o microfone aí dos participantes, porque aí a gente começa a conversar e entender um pouco mais do nosso universo de distribuir o conteúdo audiovisual. Eu não estou ouvindo ninguém. Se tiver alguém aí para conversar, para fazer as perguntas, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu estou vendo uns pontinhos piscar, mas eu não estou ouvindo, então não sei se alguém está me perguntando ou não. Enquanto a gente não vai para essa etapa, eu vou falar um pouco do objetivo, tá? Da nossa masterclass, dos nossos encontros. Basicamente, o nosso objetivo principal é capacitar os participantes para entender de uma forma mais prática e estratégica os caminhos de circulação, não somente de obras audiovisuais no mercado contemporâneo nacional e internacional. Esses nossos encontros, eles buscam apresentar
os fundamentos da distribuição independente. Falaremos também um pouco das parcerias com as distribuidoras, claro, mas o objetivo é para que a gente converse com produtores, diretores, autores que queiram independentemente produzir o seu próprio material. E com isso a gente pode e vai discutir planejamento de lançamento, planejamento de comunicação, a construção de um orçamento desses valores, para quando a gente chegar no final dos nossos encontros, os participantes vão conseguir compreender e pensar numa forma de distribuição não como uma etapa isolada, né, do processo ou daquela etapa que ficou lá no final, mas como parte integrada, necessária e fundamental do projeto que o participante vai estar desenvolvendo. Então, esse é um pouco do nosso objetivo. Eu vi que tem a pergunta do Felipe. Oi, boa noite, você me ouve agora? Agora sim, Felipe, tudo bem? Ah, Prazer. nossa, desculpa, que dificuldade. Imagina, e eu via piscando aqui, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Eu inverti aqui, peço até desculpa que eu tô com um problema na minha câmera também. Não, de boa. Atualmente eu estou trabalhando num projeto bem legal. Eu sou assistente de produção executiva. E aí Legal. a gente vai entrar na etapa ainda de distribuição. E aí eu vim para já pegar algumas informações, né, conhecer sobre o curso e tudo mais. E só falando um pouco de mim, né? Atualmente sou assistente de produção executiva, sou publicitário e me interesso muito por essa área, em estar sempre aprendendo e conhecendo e aprendendo mais. Não, e cara, isso é muito legal, porque assim, você já tendo um pouco de know-how, né, e trabalhando como assistência de produção executiva, então você já passa por todas as etapas iniciais, né, do processo que vocês vão fazer. Isso é muito interessante, porque a gente pode pensar em cima desse seu projeto, entendeu? Exatamente, principalmente se ele for independente. Ou, às vezes, também o que pode acontecer é você preparar o projeto para poder levar para um distribuidor. Então, quando você vai conversar com eles, você acaba tendo uma munição, um conhecimento um pouco maior e opções, principalmente quando a gente trabalha com projetos que não são pensados só para o Brasil, ou eles têm uma propensão, ou eles têm um alcance muito internacional. Eu vou dar um exemplo básico, assim, por exemplo, eu fiz a consultoria de um projeto recentemente, que é um projeto de faroeste, e para mim Aham. foi fantástico, porque eu nunca é, tinha concebido ou pensado num projeto de faroeste e com a minha ignorância, eu achei que o faroeste já tivesse meio que acabando pelo mundo. E quando eu comecei esse projeto de faroeste, foi fantástico, porque assim, o que eles conseguiram alcançar, porque o mundo continua assistindo e o mundo gosta de faroeste, coisa que para o meu gosto, não era o primeiro projeto que eu pensaria. Então é muito legal, porque cada projeto ele tem uma dinâmica diferente, por mais que a gente trabalhe com uma receitinha básica do que a gente tem que seguir, entendeu? Sim, esse projeto que eu estou trabalhando, ele já está em fase de produção. Nós já fizemos algumas filmagens e ele é um projeto que foi aprovado pela Lei do Audiovisual, PROAC e CMS. Nós já, cap... Ótimo. Nós já captamos também uma parte da verba e aí estamos nessa etapa, né? E é um projeto que tem também uma coprodução internacional, um projeto bem legal. E a gente vai entrar nessa fase de distribuição ainda. Já estamos analisando um pouco sobre o mercado e tudo mais. Esse curso foi a produtora executiva do projeto que me indicou. Até achei que ela fosse participar, deve ter tido algum imprevisto. Talvez ela entre nas próximas aulas, serão 6 aulas, né? Isso, são 6 encontros.
Eu até mandei o link aqui, mas se ela não entrar hoje, ela deve entrar na próxima. Então a gente vem Não, mais. sem problema, porque hoje é mais um bate-papo e dependendo de qual país que vocês estão pensando, tem muitas variantes positivas, cara. Você sabe que aqui o Brasil recentemente aprovou a cota de telas, né? Não, não E sabia. foi aprovado. Acho que o presidente aprovou, acho que ele assinou no final do ano passado e Aham. deve entrar, que a gente vai ter a cota de tela brasileira, mas muitos países da Europa, eles já têm a cota de tela. Então, você, às vezes, fazer uma coprodução com um desses países é muito interessante. Então, dependendo para onde o projeto está indo, é uma das pesquisas que a gente acaba fazendo, né? Qual é o melhor país para fazer uma coprodução e Ó, tentar viabilizar, porque é, se não mudou na Itália, você tinha uma cota de tela mensal de 4 semanas com filme garantido e alguns países da Europa eles têm o que eles chamam de PG, que é o pagamento garantido. Então, o seu filme acaba ganhando um valor de pagamento mínimo por estar sendo disponível nos cinemas, né? Então, isso é aham. muito legal, dependendo para qual país que o projeto possa se encaixar. Seria para a Itália mesmo, por E coincidência. Itália é muito legal, cara. Um trabalho muito bacana lá. É, A gente já E começou uma assim, conversa lá com o pessoal da Puglia Film Commission de lá e tudo mais. E, e aqui vai precisar entrar no cinema também, né? Apesar do que o Brasil não valoriza muito o cinema nacional, mas precisa ir para o cinema também, ter uma janela de cinema. eu acho que a gente está cada vez mais melhorando, né? Eu acho que a nossa indústria cada vez ela melhora. Ela é muito aquém do que ela pode, porque nós temos atores fantásticos, produtores, nós temos uma qualidade muito boa, mas eu acho que tivemos muitos problemas no passado, né? Se você parar para pensar da ditadura para cá, faz tempo, mas não é tanto tempo assim comparado com os outros países que não tiveram esse problema e que conseguiram se transformar numa indústria de cinema, né? E acho que a gente está melhorando. E eu acho que é como você falou, é muito difícil, porque dependendo do tema do filme escolhido, do seu conteúdo, é muito segmentado. Uhum. Também temos que levar em consideração que o nosso país é imenso, né? Às vezes a pessoa que está no Rio Grande do Sul não conhece o cinema do Acre, do Acre não consegue, não conhece o cinema do Mato Grosso, que não, né? É muito, não é fácil. O nosso país ele é muito grande. Então Aham. a nossa pesquisa e cabe nós, né, produtores executivos e você fazendo parte da equipe de produção executiva, isso é muito importante para entender todas as possibilidades. Sim, perfeito. E vocês são nessa coprodução, vocês são minoritários ou são majoritários? Majoritários. Ótimo, ótimo, legal. Porque aí vocês têm um domínio de decisões, ao mesmo Sim, tempo que, né, vocês têm maiores decisões, mas vocês também têm maiores responsabilidades. Então, isso é sim, sim. muito. É bom, isso é bom, isso é gostoso. É, é verdade. Bem bacana, bem legal mesmo, assim. Acho que é uma coisa que vai ser bacana para você, para a produtora executiva, então isso é bem legal. Puxa. Se tem mais alguma dúvida, a sua experiência, você vem da onde, Felipe? Desculpa, a minha acabou travando aqui. Pode repetir Ah, a pergunta, por favor? claro, claro. Você fala de que estado? Ah, estou em São Paulo, capital. Em São Paulo, ótimo. E a tua experiência, ela vem já de produção executiva ou você já fez outras funções dentro da cadeia do audiovisual? Olha, eu sou publicitário e a minha primeira experiência com cinema foi em 2019, quando um amigo tinha aprovado, ali na região de Campinas, Paulínia, quando um amigo tinha aprovado um projeto por lei de incentivo e ele precisava de alguém para apresentar o projeto para as marcas e tudo mais.
E aí eu fui essa pessoa, então em 2019 eu fui começando a fazer essa função de captação, auxiliando também com questões burocráticas, com a Ancine, tudo mais, sabe? Com produção Muito legal. Você executiva. chegou a fazer product placement? Também, também. Já tive a Que bacana, oportunidade também. que bacana, porque isso você sabe, né? Para os publicitários, né, isso é muito comum acontecer, e para o cinema ainda dependendo do projeto, né? Você acaba pegando projetos que nem sempre você consegue fazer o product placement, né? E aí a gente, como produtor, quando leva para o diretor, ele quer matar a gente, né? Tá vendendo meu projeto, É, tem que ser aquelas uma, coisas todas. tem Então, que ser o uma coisa produtor. muito sutil, muito orgânica. Exatamente, exatamente. Tem alguns filmes mundiais que me lembram assim, né, que fizeram de forma sutil, e tem, claro, aqueles muito ruins também, que é óbvio que é um merchandising, né? Não é nem mais um product placement, né? Vira um merchandising mesmo. É, sim. E aí, então, eu comecei em 2019, assim, aí em 2024, a Marina, que é a minha produtora executiva, ela me convidou para um projeto que era um longa, e aí eu também fui assistente dela, e agora ela me chamou de novo para esse. Então, resumidamente, projetos legais, assim, que eu tive com cinema foram três só. Tenho uma experiência sou bem iniciante ainda. E fora o cinema, eu trabalho com influenciadores digitais. Bacana. Quando não estou trabalhando com cinema, estou trabalhando com influenciadores. Que é um campo imenso, né? É um campo que eu acredito que tem muita coisa ainda para ser aprendida e desenvolvida, porque o campo é muito vasto, né? E eu também acredito que você vindo da publicidade, né? Então você tem uma visão de um conceito final mais apurado, porque às vezes eu vejo a falta de cuidado no som, na imagem, no conteúdo, mas vindo da publicidade, você sabe o quanto isso é exigente, né? Às vezes, só a imagem vende mais do que milhões de textos, né? É verdade. Precisa ter uma qualidade. Muito legal, muito legal. E você, como publicitário, você sabe que o pitching, né, que vocês normalmente fazem para os clientes para poder vender, é mais ou menos o pitching que a gente vai fazer aqui no projeto, quando chegar essa fase, essa aula de pitching do projeto, né, para entender se as pessoas gostam ou não gostam do seu projeto, né. Uma das Sim. coisas que a gente vai fazer é pegar, por exemplo, o seu projeto e vamos numerar de 5 a 10 pontos positivos e vou pedir 5 pontos não negativos, mas os mais fracos para poder trabalhar, né? E caso alguém pergunte na hora do seu pitching sobre essas questões, você está preparado, né? Porque às vezes a gente só fala bem, 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 mas a gente esquece que pode ser que um projeto, vou dar um exemplo, às vezes eu recebo projetos fantásticos que o elenco, o diretor quer trabalhar com atores novatos, né? E eu acho maravilhoso isso. Eu sempre deixo a pessoa entender que, às vezes, não ter um nome é maravilhoso do ponto de vista artístico, mas para se conseguir uma verba, ou para se conseguir um branding, ou para se conseguir um merchandising, às vezes fica muito mais difícil. E aí a gente coloca isso para o diretor, para ele ter essa opção, né? Para que lado que ele vai, sabendo que pode ser mais difícil vender o projeto tal com atores desconhecidos, mas também você tem uma qualidade artística nova, né? O que é muito legal. Sim. Muito legal. Muito maravilha. É, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vi que a Ana está aqui. Se a Ana quiser perguntar alguma coisa também, fique à vontade. Ou se Eu você posso tiver mais passar ali e perguntar para eles se lá em Lima tem, né? Quando eu começo? pode perguntar. Quando eu começo? Quero começar já. Não tem nenhuma pergunta, não. Obrigada, viu? Eu Não, só imagina. quero participar.
Maravilha, maravilha, vai ser muito bom. Felipe, tem mais alguma questão? Alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, não, eu vim mais para pegar informações sobre distribuição, para quando a gente entrar nessa etapa, eu já estar tinindo assim, sabe? Entendi. Basicamente, o que a gente vai, né, entender na etapa do seu projeto é como ele tem uma amplitude internacional, então a gente vai conversar sobre algumas possibilidades internacionais. Você me disse que é Itália, então tem algumas distribuidoras locais, como nós temos fantásticas aqui no Brasil, distribuidoras menores, e as próprias majors também, dependendo de onde e quando, qual o orçamento que vocês vão ter, entendeu? Eu lembro que eu fiz um curta-metragem há muito tempo atrás, já tem mais de 15 anos, nós estamos em 26, ele tem 15 anos, ele foi todo rodado no Retiro dos Artistas, lá no Rio de Janeiro, e era um curta bem, eu costumava dizer, sessão da tarde, pipoca, uma coisa bem tranquila, assim. E foi um projeto que a gente acabou vendendo para um canal internacional de curtas-metragens e não vendeu alto. Eu não vou lembrar o valor agora, mas nós vendemos para 60 países. Então, quando você pegava esse valor vezes 60, era muito bom. Pagou-se toda a produção, entendeu? Então, a gente vai falar sobre isso, possibilidades. No passado, não existiam as plataformas digitais que hoje nós temos. E a Itália tem umas fantásticas, a Espanha tem umas fantásticas. E o cinema brasileiro lá fora, ele é muito visto, o que para nós é muito legal, porque ele tem um valor e que a gente pode, hoje, com a internet, os contatos, o Instagram e todas as redes sociais, a gente pode conversar diretamente com as pessoas, né? Aham, Se for o caso de querer primeiro começar por fora do Brasil, para depois vir para cá. legal. E tem uma coisa que a gente vai falar também sobre a questão da importância de festivais de cinema, porque às vezes em projetos independentes, quando a gente tem o nosso projeto, ele está em festivais internacionais e mesmo às vezes, mesmo não ganhando prêmios, mas ele é visto por muita gente. Então, um festival leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e que acaba acontecendo de ter um sales agent, né? De ter um agente que vai comprar ou que vai vender. E tem alguns que a gente vai falar sobre isso também. Beleza. Deixa eu ver com o Lohan, se o Lohan está me ouvindo? Como a gente tinha basicamente estipulado que era 30 minutos, só para entender se tem mais alguma coisa que a gente deveria cobrir nessa, nesse bate-papo inicial. Depois desse curso, eu vou fazer um curso para aprender a lidar com a internet. Eu fiz uma live outro dia com um menino muito sangue bom, 18 anos, cara, ele sabia tudo, ligar, desligar, e é outra geração, né, que já nasceu com muito legal. Esperar aqui o Lohan me dar o sinal do que a gente faz. Felipe, me diz uma coisa enquanto ele não responde. Esse projeto que vocês estão fazendo, ele é curta-metragem, longa-metragem, média-metragem? É um longa documentário. Que legal! Um longa documental. Muito legal. Sim, Bem bacana. Bem legal. E como você disse, teve várias cadeias de financiamento, né? teve sim. Pô, isso é ótimo. O documentário tem. Nós temos, não sei se você conhece aquele festival que, para mim, é um dos melhores brasileiros, né? Que é o É Tudo Verdade. Começou semana passada, aqui em São Paulo.
É muito bom, cara. Tem material fantástico, assim, um festival que quando você entra aqui no Brasil, o teu filme já sai com um selo de garantia muito legal. Festivais nós já estamos mapeando alguns. Já temos ali a nossa planilha com alguns festivais mapeados. E a gente vai entrar nessa etapa também. E a gente vai conversar sobre esse mapeamento de festivais, né? O quanto é importante fazer um trabalho desde o início, entender o festival, entender se o festival nos últimos anos ele mudou de temática ou se ele permanece igual, né? Você tem o de Brasília, que é fantástico. Você tem vários festivais brasileiros, não só aqui no Brasil, como no mundo, que eles não mudam a sua essência no sentido de escolher um tema ou entrar num tema específico para aquele ano, o que faz com que o cinema brasileiro, né, tenha uma garantia muito grande de estar nesses lugares, nesses Sim, festivais, né? sim. Nesse projeto eu identifiquei uma situação que é a seguinte: quando a gente está falando com uma marca, ali um possível patrocinador do projeto, ele tem bastante interesse em saber se o projeto já tem uma distribuidora, porque Exatamente. é sabendo se o projeto vai ter uma distribuidora, né, que ele vai começar ali a entender um pouco do retorno dele. Só que do nosso lado, é complexo garantir uma distribuidora sem ter um patrocínio, entendeu? Porque a Uhum. gente, porque a gente só consegue gravar se ter o patrocinador, né? Então a gente é um dilema. É um dilema. Isso acontece muito. Eu vou te dar alguns cases que eu já trabalhei. Por exemplo, quando, quando o patrocinador, né, é, se ele for nacional e ele não for uma marca internacional, a chance, se a direção e a produção conseguir fazer com que esse product placement ou esse patrocínio entre de uma maneira muito tranquila, provavelmente a marca continue. Mas quando entra com um comercial que a gente percebe, né, como se fala no mundo hoje muito bastante a história da ativação, a chance disso ser cortado é muito grande. E isso não tem como você como produtor executivo dar a garantia que o filme que vai sair naquele corte. Porque eu costumo dizer, né, o filme é nosso se a gente conseguir bancar os 100% do filme. Quanto mais gente vai entrando, você tem que dividir as opiniões com mais pessoas. Então, dependendo caso a caso, às vezes é realmente como você falou, fica muito difícil, né? Mas não é impossível, dá para a coisa acontecer dependendo da maneira como esse patrocinador também vai querer entrar. Eu estou, nesse momento, a gente está na fase de pós-produção de um longa documental e nós tivemos exatamente essa questão que a pessoa, o pessoal do marketing queria que o filme tivesse a marca dele em todas as entrevistas. E de cara a gente falou impossível. Eu faço um programa para você, eu faço um outro conteúdo, mas não tem como, porque ia ser quase que um comercial e Uhum. não um merchandising, né? Então isso faz parte da negociação, entendeu? E aí a gente vai conversar sobre isso e entender até que ponto você pode se comprometer, porque a nossa palavra, né, a palavra do produtor executivo e da equipe de produção. Então isso a gente vai conversar também para entender até onde podemos ir. Legal. Bem bacana. E eu não consigo ver, cadê o Lohan? Deixa eu ver aqui. Se mais alguém tiver perguntas, pode perguntar, senão a gente segue aqui. Que aparece mãozinha, aparece isso aí.
Lohan, você me ouve? Eu acho que ele não me ouve. Bom, a gente vai batendo papo até ele desligar o nosso bate-papo. Certo. Ô, Márcio, e as próximas aulas vão acontecer quando? São todas As segundas, próximas né? conversas. Elas são todas segundas. Ah, tá, perfeito. Logo na primeira, né, a gente vai conversar e entender um pouco mais. Basicamente, a gente começa, eu falo um pouco, né, do papel do produtor executivo, a função da produção executiva no setor da distribuição e a potencialidade do projeto. E aí é o que eu disse, eu vou fazer um pitching, né? Vai todo mundo fazer um pitching me apresentando os projetos reais ou fictícios, e aí a gente vai, eu vou dar um feedback e para a semana seguinte as pessoas vão trabalhar em cima de toda de todo o material que foi dado, porque aí nós temos muito mais tempo para conversar, entendeu? Mas basicamente todas as aulas, todas as primeiras 5 aulas, elas vão ter lição de casa, entendeu? Para as pessoas poderem treinar e pensar e a gente pesquisar. E mesmo depois que a gente encerrar as nossas 6 aulas, eu vou passar o meu contato pessoal de vocês, porque caso vocês tenham mais dúvidas, o projeto andou, o projeto ganhou mais uma outra dimensão, vocês fiquem à vontade para me contatar sem problema nenhum, entendeu? Para a gente manter a rota do GPS correto, entendeu? Perfeito, combinado. Maravilha. Então, Nesse projeto que eu tô, tem mais uma assistente de produção executiva e tem a produtora mesmo, a produtora executiva do projeto. Eu acredito que nas próximas elas devem conseguir entrar. Elas estão que máximo. Aí é bem legal, porque aí a é, gente, né, dá para conversar bastante, a questão do longa, dá para a gente realmente seguir de uma maneira bem bacana, assim, porque eu estou tendo, você sabe que nesse longa que eu estou fazendo, e aquela história, né, eu costumo dizer que documentário, por mais que a gente se planeje, por mais que a gente faça tudo direitinho, na hora que senta para conversar, tudo pode mudar, né? E uhum, no nosso, realmente, a gente está com material, a gente foi para fazer um doc, e a gente está com material já para 2 docs. Tamanha foram as conversas, né? E por mais que a gente fez o pré-briefing, por mais que a gente fez tudo, então é muito legal, porque você tem uma ideia do que você quer como produtor ou como diretor, né? uhum. Mas aí quando você vai para a vida real é muito legal, porque ele toma uma outra proporção. Então é Sim, bacana que a gente, tendo vocês três, a gente vai ter pontos diferentes e o que é comum, né? Perguntas completamente diferentes, né? Que acontece no nosso set. O diretor pensa uma coisa, aí o autor pensa outra, e aí o entrevistado vem com outra material muito mais fresco e interessante. Então, eu adoro o documental, né? É muito legal, sim, é muito bom. muito legal. Mas é isso, a gente vai ter cada É, aula. os links das conversas vão ser sempre esse ou vocês vão mandar sempre um dia antes? Então, isso quem faz é o Lohan e a equipe da ABC, Tá. né? Eu recebo o link que nem vocês receberam, Ah, tá. basicamente, né? Tá bom. Então, é eles que mandam, é eles que gravam. Eu acho que esse bate-papo nosso, ele é editado e jogado depois dentro do canal da ABC para pessoas que tiverem mais curiosidade ou tiverem perguntas ou querem saber um pouco mais da estrutura das aulas. Ah, legal. Elas ficam lá, inclusive, de repente, para essas 2 produtoras executivas do seu projeto,
com certeza manda um link para o pessoal da ABC que eles vão disponibilizar caso tenham mais perguntas, ou só para entender mesmo o que elas não puderam estar presente hoje, entendeu? Perfeito. Então é isso, entendeu? Eu acho que eu vou... se você não tiver mais nenhuma pergunta, e nem a Ana, que acho que a Ana está tranquila também, a gente pode encerrar, entendeu? Esse bate-papo inicial, e na semana que vem a gente começa. Tá bom. Tá bom? Super obrigado, Felipe. Adorei, entendeu? O papo vai ser bem bacana. Vai sim, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Imagina. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana, um beijo. Brigadão. Desculpe, viu? Tá aqui no meio desse processo, mas é para o Festival de Cartagena. Vamos lá Você tá colocar indo nossas viajar. sementinhas. Tá indo viajar. Maravilha. Boa viagem com o voo, tá? Obrigada. Maravilha. E a gente se vê na segunda-feira. A gente se vê. Beijo, boa viagem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Lohan, por aí. Lohan. Bom, é isso, pessoal. Então, a gente está encerrando o nosso bate-papo de introdução do Distribuindo Conteúdo Audiovisual. Espero vocês na próxima semana, na próxima segunda. A gente começa os nossos encontros. Então é isso. Boa noite e até lá. Obrigado. Sou o Márcio Rosário. Tchau, tchau.